Venha comigo desvendar as mais incríveis situações que surgem no mundo, no espaço ou em outras dimensões. Você está no Desperto. Sibéria. Terra vasta e desolada, onde as geleiras reinam soberanas e os ventos cortantes varrem a paisagem árida. Muitos desconhecem a grandiosidade desta região, que se estende majestosamente por quase toda a Rússia, como um gigante adormecido. É difícil descrever o tamanho imenso desta massa terrestre, que cobre quase 77% do vasto território russo. Com uma área de mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, a Sibéria é 20 vezes maior do que a França e 50 vezes maior do que o Reino Unido. Não há país no mundo que possa igualar a sua grandeza, pois ela abrange quase 10% da área terrestre do planeta. Contudo, não é apenas o tamanho colossal da Sibéria que a torna impressionante. O clima severo e extremamente frio é uma das suas principais características, o que faz com que muitos a considerem um lugar desolado e inóspito. De fato, em tempos passados, a Sibéria foi utilizada como um lugar de castigo na Rússia, e ainda hoje, poucas pessoas escolheriam viver ali voluntariamente. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, essa é a forma mais sincera e gratuita de valorizar minhas horas de pesquisa e produção. Mas a Sibéria guarda em si segredos ainda mais assustadores. Descobertas recentes feitas por cientistas que se aventuraram pelas suas terras congeladas têm revelado uma realidade sombria e inquietante. É difícil não sentir medo quando se pensa no que pode estar oculto nas entranhas deste lugar gelado e vasto. No entanto, apesar do tamanho assombroso da Sibéria, sua população é relativamente pequena. Apenas 27% dos habitantes da Rússia vivem nesta região, o que corresponde a pouco menos de 40 milhões de pessoas. E ainda que muitos desconheçam a sua grandiosidade e beleza, a Sibéria é, sem dúvida, um lugar fascinante e misterioso que nos inspira ao mesmo tempo temor e curiosidade. A Sibéria, um lugar enigmático e desafiador, deslumbra-nos com a grandiosidade de suas dimensões e o rigor de seu clima. É um lugar que inspira ao mesmo tempo admiração e medo. É difícil para as pessoas compreenderem a magnitude da Sibéria, um lugar que é tão extenso que ocupa mais de 3/4 da Rússia, e que, com seus 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que qualquer outro país do planeta. Muitos jovens abandonam a Sibéria em busca de melhores condições de vida, o que leva a uma diminuição gradual da população. Não é surpresa que muitos associem o nome à Sibéria a uma terra adormecida, terra selvagem ou a norte, pois essas palavras descrevem adequadamente a região fria e inóspita. Os russos conquistaram esta vasta área que abrange desde as montanhas rurais a oeste, até o Oceano Pacífico a leste e o Ártico ao sul, tornando-se uma região conhecida como Sibéria. No século XVI e XVII, a região foi alvo de conquistas, e muitas pessoas foram despejadas na Sibéria como punição pelo governo. O inverno na Sibéria é, sem dúvida, um desafio, com temperaturas que podem chegar a menos 40 graus Celsius em alguns lugares, e, em outros, a uma temperatura ainda mais extrema, de menos 60 graus Celsius. Durante vários meses, uma neve brutal cobre toda a região, atingindo uma profundidade de até 80 centímetros. É durante esse período que o Lago Baikal, um dos mais profundos do mundo, fica completamente congelado, permitindo caminhar sobre sua superfície. No entanto, durante o verão, que tem apenas 3 meses de duração, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius, dando à região uma das oscilações de temperatura mais extremas do mundo. Ninguém aprecia tanto o verão quanto as pessoas da Sibéria, que lutam contra o frio intenso durante a maior parte do ano. A Sibéria é habitada principalmente por russos e ucranianos russificados, e a vida nesta região é um verdadeiro teste de resistência física e psicológica. É um lugar que inspira, ao mesmo tempo, respeito e medo, e as pessoas que vivem lá enfrentam desafios extremos todos os dias. A Sibéria é um lugar que nos lembra o quão pequenos somos diante da natureza, e que é preciso coragem e determinação para sobreviver em um ambiente tão hostil.
A Sibéria, um lugar enigmático e desafiador, deslumbra-nos com a grandiosidade de suas dimensões e o rigor de seu clima. É um lugar que inspira ao mesmo tempo admiração e medo. É difícil para as pessoas compreenderem a magnitude da Sibéria, um lugar que é tão extenso que ocupa mais de 3/4 da Rússia, e que, com seus 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que qualquer outro país do planeta. Muitos jovens abandonam a Sibéria em busca de melhores condições de vida, o que leva a uma diminuição gradual da população. Não é surpresa que muitos associem o nome à Sibéria a uma terra adormecida, terra selvagem ou a norte, pois essas palavras descrevem adequadamente a região fria e inóspita. Os russos conquistaram esta vasta área que abrange desde as montanhas rurais a oeste, até o Oceano Pacífico a leste e o Ártico ao sul, tornando-se uma região conhecida como Sibéria. No século XVI e XVII, a região foi alvo de conquistas, e muitas pessoas foram despejadas na Sibéria como punição pelo governo. O inverno na Sibéria é, sem dúvida, um desafio, com temperaturas que podem chegar a menos 40 graus Celsius em alguns lugares, e, em outros, a uma temperatura ainda mais extrema, de menos 60 graus Celsius. Durante vários meses, uma neve brutal cobre toda a região, atingindo uma profundidade de até 80 centímetros. É durante esse período que o Lago Baikal, um dos mais profundos do mundo, fica completamente congelado, permitindo caminhar sobre sua superfície. No entanto, durante o verão, que tem apenas 3 meses de duração, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius, dando à região uma das oscilações de temperatura mais extremas do mundo. Ninguém aprecia tanto o verão quanto as pessoas da Sibéria, que lutam contra o frio intenso durante a maior parte do ano. A Sibéria é habitada principalmente por russos e ucranianos russificados, e a vida nesta região é um verdadeiro teste de resistência física e psicológica. É um lugar que inspira, ao mesmo tempo, respeito e medo, e as pessoas que vivem lá enfrentam desafios extremos todos os dias. A Sibéria é um lugar que nos lembra o quão pequenos somos diante da natureza, e que é preciso coragem e determinação para sobreviver em um ambiente tão hostil. A Sibéria é uma terra repleta de contrastes extremos, onde o frio é tão intenso que congela até os ossos. É um lugar onde a natureza é majestosa, com paisagens de tirar o fôlego, mas também é um lugar onde a história é sombria e trágica. A população da Sibéria, em sua maioria, é composta por russos e ucranianos russificados, mas também existem grupos aborígenes que representam cerca de 1/20 da população. A maior parte desses grupos indígenas vive em sua terra natal, a República Búria. A história da Sibéria está manchada com a dor e a opressão da era soviética, com termos como katorga, seca e angulag estando associados a exílio e campos de trabalho forçado. A agência governamental responsável por esses campos, conhecida como GUD, era o principal instrumento de repressão da União Soviética, punindo seus oponentes com prisão e trabalho forçado, muitas vezes resultando em morte. No entanto, a Sibéria também é um lugar de incríveis descobertas científicas, com os cientistas atraídos para a região devido às suas características naturais e fenômenos únicos. O Lago Baikal, por exemplo, é uma das maiores atrações da Sibéria. É um lago tão profundo e antigo que é difícil compreender sua magnitude. Se pudéssemos medir a profundidade do lago do topo das montanhas circundantes até o fundo, seria de 12.977 metros, cerca de 50% mais alto que o Monte Everest. Apesar das condições de vida difíceis e da história sombria, a Sibéria é um lugar de beleza natural incomparável e descobertas científicas emocionantes. É um lugar onde o frio extremo coexiste com a exuberância da vida selvagem e onde as pessoas lutam pela sobrevivência, mas também pela preservação da riqueza natural da região. A Sibéria pode ser um lugar frio e duro, mas é um lugar que sempre deixará uma impressão duradoura em quem ousa explorar suas vastas paisagens. No coração da Sibéria, o majestoso Lago Baikal esconde segredos impressionantes. Com uma profundidade de 8.500 metros, ele é o lago mais espesso do mundo. Além disso, possui um atributo único que o distingue de todos os outros corpos de água do planeta. Cerca de 20% das reservas mundiais de água doce não congelada estão contidas em suas profundezas. Durante o inverno, um fenômeno natural incrível ocorre, quando o lago congela e seu gelo assume uma aparência turquesa, adquirindo uma transparência jamais vista. Para o governo russo, a Sibéria é um bem inestimável, pois é lá onde se encontram a maioria das reservas naturais de petróleo bruto e gás natural do país.
Essas reservas se estendem por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, na Sibéria Ocidental. É por causa dessas reservas que a Rússia pode se orgulhar de ser um dos maiores exportadores de gás natural do mundo. Os cientistas já sabem há muito tempo que os humanos habitam a fria Sibéria. No entanto, foi uma descoberta acidental que revelou a existência de uma população antiga e desconhecida, há mais de 31 mil anos. O achado consistia em um par de dentes de crianças, perdidos em algum lugar da Sibéria durante a Era do Gelo. Após analisar os dados genéticos extraídos desses dentes e de outros restos antigos descobertos na região, os cientistas concluíram que essa população era geneticamente diferente de outros grupos da Sibéria. A resolução desse mistério ajudou a esclarecer como os humanos paleolíticos se espalharam pela Sibéria, e depois, atravessaram a ponte terrestre de Bering em direção às Américas. A Sibéria, com sua vasta riqueza natural e sua história fascinante, continua sendo uma terra de descobertas para os cientistas modernos. Os olhos dos arqueólogos brilhavam com excitação e expectativa enquanto vasculhavam as margens do rio Yana, na remota região da Sibéria. Aninhado em uma terra gelada e inóspita, o sítio arqueológico de Yana Renascerros-Horn parecia um lugar improvável para revelar um tesouro perdido. Mas ali, entre milhares de objetos antigos e ferramentas de pedra, havia algo especial, um par de dentes minúsculos e misteriosos, que pertenciam a duas crianças masculinas sem parentesco. Os cientistas examinaram os dentes com curiosidade e cuidado, e descobriram que eram os únicos restos humanos conhecidos no local. Era a primeira evidência de ocupação humana naquela região isolada, situada nas latitudes elevadas do norte da Sibéria. Os dentes eram restos de humanos antigos do Paleolítico Superior, cujo DNA revelou que eram distantemente parentes de caçadores-coletores da Eurásia Ocidental. Acredita-se que tenham chegado à Sibéria pouco depois que os asiáticos e europeus chegaram à região, há cerca de 40 mil anos. Mas como esses antigos siberianos do norte sobreviveram nas condições brutais da região, com o frio intenso e a falta de recursos modernos como aquecimento doméstico? Os cientistas examinaram cuidadosamente os dados genéticos extraídos dos dentes, juntamente com o DNA de outros restos antigos descobertos na Sibéria. Eles descobriram que o povo de Yana pode ter vivido em um grupo de até 500 pessoas, e não havia evidências de consanguinidade com crianças. Esses novos dados genéticos fornecem informações fascinantes sobre como os antigos siberianos do norte podem ter vivido. Os padrões de diversidade genética podem indicar o tamanho da população e a organização social, e ajudar a desvendar os mistérios do passado. É fascinante imaginar essas comunidades antigas, lutando para sobreviver nas duras condições do Ártico, adaptando-se e evoluindo ao longo do tempo. O sítio arqueológico de Yana Renascerros-Horn é uma janela para o passado distante, um lugar onde a história antiga é revelada a cada escavação cuidadosa. Os dentes minúsculos, com suas histórias e segredos profundos, são apenas o começo, uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior, que estamos apenas começando a entender. No vasto território da Sibéria, encontra-se uma história milenar que se estende por dezenas de milhares de anos. Os cientistas descobriram que dois grupos do leste asiático se casaram com os antigos siberianos do norte há cerca de 18 mil a 20 mil anos, resultando na migração dos humanos para a América do Norte. Uma descoberta feita perto do rio Colima da Sibéria, revelou um crânio parcial de 10 mil anos que apresentava semelhança genética com os antigos siberianos do norte e com o grupo do leste asiático, que se tornou ancestral dos nativos americanos. Essa descoberta sugere que os antigos siberianos do norte estavam envolvidos na reprodução cruzada que permitiu que os humanos migrassem para a América do Norte. No entanto, essa descoberta não foi bem recebida por muitos norte-americanos. Mas, se essa descoberta já é surpreendente, uma nova descoberta científica na Sibéria tem deixado muitos alarmados. Um vírus zumbi, que permaneceu congelado por mais de 48.500 anos, foi encontrado em amostras coletadas do permafrost na província russa da Sibéria. O novo estudo, conduzido pelo Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica Microbiológica GEA-MERPIC, examinou a amostra e foi capaz de despertar 13 novos vírus, chamados de zumbis. Surpreendentemente, um desses vírus permaneceu infeccioso após mais de 48.500 anos no permafrost. Tal descoberta deveria ser vista como uma grande conquista, no entanto, as implicações disso não podem ser ignoradas.
os cientistas descobriram que esses vírus, incluindo o que permaneceu infeccioso por mais de 48.500 anos, foram capazes de infectar o Cantamoeba, um organismo vivo microscópico e unicelular. Esses organismos são tão onipresentes, que podem ser encontrados não só em solos e águas frescas e marinhas, mas também em piscinas, torneiras, drenos, aquários, esgotos, banhos de hidroterapia, sistemas de resfriamento, ventiladores e unidades de terapia intensiva, apenas para citar alguns. Essa descoberta levanta muitas perguntas e preocupações, especialmente sobre os riscos que esses vírus liberados do permafrost podem representar para as populações animais e humanas. Talvez, os cientistas devam repensar seus experimentos e considerar os possíveis riscos antes de despertar esses zumbis. Afinal, a Sibéria guarda muitas histórias, mas nem todas podem ser contadas sem riscos. No mundo em constante mutação, muitas vezes nos deparamos com situações que desafiam a nossa compreensão. A crise climática, por exemplo, é uma dessas mudanças inesperadas que, infelizmente, têm se tornado cada vez mais frequentes. Nesse contexto, surge uma nova ameaça: os vírus zumbis que habitam o permafrost na Sibéria. Ao longo de milênios, esses vírus permaneceram adormecidos no solo congelado, esperando o momento certo para se manifestar. Com o degelo acelerado provocado pelo aquecimento global, esses micro-organismos podem ser expostos às condições externas, como luz, oxigênio e calor, e encontrar o hospedeiro ideal para infectar. Infelizmente, o risco de contaminação tende a aumentar à medida que mais pessoas se mudam para o Ártico, em busca de empreendimentos industriais e seus recursos naturais. E essa ameaça é real. Pesquisadores do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica Microbiológica GEA-MERIPIC descobriram recentemente o vírus zumbi jumbo, classificado como ptovelo sibérico, a mais de 30 metros de profundidade no solo congelado. Com 1,5 micrômetros de comprimento, esse vírus gigante é o maior já descoberto e é capaz de infectar organismos unicelulares como merbas. E essa descoberta preocupa, pois outros vírus mais mortais podem estar trancados na Sibéria, esperando uma oportunidade para se propagar. A região do permafrost está sob ameaça constante, e suas camadas profundas são penetradas por atividades como mineração e perfuração, o que pode colocar em risco a saúde dos trabalhadores e de toda a humanidade. Os cientistas alertam que essa é uma receita para o desastre, e as projeções das mudanças climáticas indicam que o permafrost continuará encolhendo. É preciso agir com cautela e responsabilidade, pois uma única infecção pode se espalhar pelo mundo todo. A crise climática é real e exige medidas urgentes para protegermos não só a nossa própria espécie, mas todas as formas de vida que compartilham conosco esse planeta. Imersos em um mundo congelado, os cientistas se deparam com uma descoberta surpreendente: uma múmia, um testemunho silencioso de uma civilização há muito perdida, os Sitians. Eles eram um povo nômade, vagando da Sibéria ao Egito, há quase 3.000 anos atrás, e desaparecendo ao redor de 100 d.C. Eles nunca formaram um império, mas são descritos como assassinos nômades pelo historiador grego Heródoto. O corpo da múmia encontrada em um local chamado Vazane II pertence a um guerreiro Sitian, os antigos guerreiros nômades que vagavam pelo mundo. Eles foram capazes de sobreviver em um mundo hostil, onde a morte estava sempre à espreita. O guerreiro morto sobreviveu a um golpe de flecha profunda, e como ele conseguiu sobreviver mesmo após um curto período de tempo foi milagroso. A ponta de flecha com 3 barras, provavelmente lançada por um adversário a cavalo, estilhaçou o osso abaixo do seu olho direito, ficando firmemente embutida em sua carne. Ao estudar o corpo, era evidente que a lesão do homem não foi o seu primeiro pincel com a morte. Ele havia sobrevivido a um golpe de espada na parte de trás do crânio quando era mais jovem. Mas essa última lesão foi diferente. O homem provavelmente estava implorando pela morte. Os pesquisadores pintam o quadro de uma operação bruta que ocorreu há 2.600 anos nas estepes siberianas. Segurando o crânio da vítima em uma mão e uma réplica da flecha mortal na outra, seus companheiros cortaram a sua bochecha e tentaram remover fragmentos do osso como uma pequena serra, mas não tiveram sucesso. A múmia encontrada é um elo perdido para entender a história dos Sitians, uma civilização misteriosa que desapareceu há muito tempo. Com cada descoberta, os cientistas aprendem mais sobre esses antigos nômades e sua forma de vida. Uma história que agora é contada através das múmias congeladas, um registro único de um tempo distante e um povo esquecido.
Era um cenário que parecia ter sido esquecido pela própria história, um lugar intocado e gelado, um antigo cemitério que escondia segredos fascinantes sobre a cultura siberiana. Entre as múmias encontradas, uma delas foi um grande achado para os cientistas, pertencente aos Chitias, uma rede de tribos nômades que se espalhava pela Sibéria e Egito há quase 3.000 anos, mas que desapareceu cerca de 100 anos depois de Cristo. A múmia encontrada pertencia a um guerreiro nômade, cuja morte dolorosa deixou marcas visíveis em seu corpo. A ponta de flecha com 3 barras que se encontrava firmemente embutida em sua carne, resultado de um golpe desferido por um adversário a cavalo, deixou claro que aquele guerreiro havia enfrentado muitas batalhas ao longo de sua vida. Apesar de ter sobrevivido a um golpe de espada na parte de trás do crânio, ainda jovem, a última lesão foi mais grave e dolorosa. O homem provavelmente implorou pela morte enquanto seus companheiros tentavam retirar a ponta de flecha de seu crânio, utilizando uma pequena serra. A descoberta não se resumia apenas à múmia do guerreiro, mas também a um túmulo que continha os corpos de 26 homens e mulheres, a maioria dos quais aparentemente havia sido executada para seguir o governante até a vida após a morte. O túmulo era tão rico em detalhes que os cientistas sentiram que haviam acertado em cheio, com a descoberta de 5.600 objetos de ouro, incluindo um colar de 3 libras e um manto cravejado com 2.500 pequenas panteras de ouro. Mas, nem tudo era grandioso como o túmulo anterior. Outro túmulo sepulcral continha apenas a múmia de um guerreiro em plena regalia, seu corpo parcialmente mumificado pelo chão congelado. Os cientistas descobriram que havia sido enterrado ao lado de 2 cavalos em pleno arnês, de forma impecável e virado para o nordeste. Os esforços para transportar as descobertas foram grandiosos. O presidente da Mongólia emprestou seu helicóptero para que as múmias fossem levadas para um laboratório em Ulaanbaatar, a capital do país. A camada de gelo que se formou na cova permitiu a preservação das múmias de forma impressionante. As múmias mostravam sinais de embalsamento primitivo, com órgãos internos removidos e substituídos por gramíneas. Mas, a combinação de gelo e preservação intencional produziu espécimes notavelmente resilientes. A história agora poderia ser reescrita, ou melhor, complementada, com as descobertas daquele antigo cemitério congelado. Entre as vastas planícies da Sibéria, um tesouro de descobertas chocantes e misteriosas espera para serem reveladas. Uma dessas descobertas é a múmia de um homem que viveu há séculos atrás. Seus dentes são cercados por ossos sem caroço, testemunhas silenciosas da doença gengival dolorosa que afligiu seu portador, resultado de uma dieta rica em carnes e laticínios, mas pobre em frutas e vegetais. Esse homem, que tinha entre 60 e 65 anos quando morreu, media cerca de 1,5 metros de altura e havia quebrado o braço esquerdo em algum momento de sua vida. Anos de batidas na cela onde ele provavelmente ficou preso, causaram osteoartrose em suas vértebras, que agora exibem sinais claros de desgaste. Suas articulações dos braços e ombros também estão muito danificadas, evidenciando seu uso pesado. Essa osteoartrose e os danos nas articulações são comuns entre pessoas que trabalham com cavalos selvagens, uma atividade que esses antigos habitantes das estepes da Ásia Central realizavam com maestria. Os varredores das estepes eram conhecidos por suas habilidades com cavalos e por suas táticas de guerra terríveis, que incluíam sacrifício humano e outros rituais grotescos, alimentados por drogas. Suas façanhas aterrorizaram os antigos gregos e persas, e as descrições desses rituais violentos foram registradas por Heródoto. Mas as descobertas chocantes na Sibéria não param por aí. Os cientistas também descobriram um meteorito que contém cristais naturalmente impossíveis. Esse pequeno grão de mineral extraterrestre foi encontrado em uma caixa do Museu Italiano de História Natural em Florença, na Itália, e se formou logo após o nascimento do nosso Sistema Solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O mineral, que se originou em uma área próxima às montanhas Koryak, no leste da Sibéria, foi entregue à Terra por um meteorito conhecido como Kacherka. Esse último só foi descoberto depois que pesquisadores retornaram à área em 2011, em busca de minerais exóticos, devido às suas propriedades estruturais únicas. Entre múmias e meteoritos, a Sibéria continua a surpreender e fascinar cientistas e amantes da história em todo o mundo. Era um tesouro recém-descoberto, uma rocha tão única e singular que desafiava as próprias leis da natureza. Chamada de quase cristal, essa joia lapidada pela própria Terra parecia um cristal normal por fora, mas quando vista por dentro,
revelava uma beleza rara e fascinante. As laticias atômicas que compunham o quase-cristal eram tão ordenadas e diversas que exibiam uma variedade de formas nunca antes vistas em uma substância. Desde 1982, laboratórios produziram mais de 100 versões sintéticas desses minerais, mas essas formas eram teoricamente impossíveis de acordo com as ideias aceitas sobre as leis naturais. A amostra de quase-cristal foi encontrada em uma caixa no Museu Italiano por Paulo Centenari e sua equipe, que confirmaram a estrutura única dessa minúscula rocha siberiana. Foi estabelecido com quase certeza que ele tinha chegado à Terra de algum outro lugar no sistema solar, pois a análise revelou que o mineral estava incrustado em outro mineral derivado de meteoritos. A pesquisa revelou que a rocha de meteorito e o cerco de quase-cristal foram formados por um processo de alta pressão, mais ou menos ao mesmo tempo, dentro de um meteorito que eventualmente aterrissou nas florestas da Sibéria. A proporção de isótopos de oxigênio encontrados no quase-cristal também não era consistente com as proporções encontradas na Terra, sugerindo que ele foi criado fora do planeta. A descoberta foi tão surpreendente e fascinante que a equipe de pesquisadores decidiu procurar por mais amostras frescas da rocha de meteorito, explorando a área da Península Antártica perto das montanhas de Kodiak. E assim, uma nova página da história da ciência foi escrita, revelando mais um tesouro escondido nas profundezas da Terra e do espaço sideral. As maravilhas da natureza são infinitas e, muitas vezes, ultrapassam os limites da nossa imaginação. Como prova disso, cientistas descobriram algo que desafia as nossas ideias preconcebidas sobre a formação de minerais. Os quase-cristais são exemplos vívidos dessa capacidade surpreendente da natureza de criar algo novo e único. Eles parecem um cristal comum à primeira vista, mas, ao examinar o seu interior, podemos ver que a ordem das laticias atômicas é distinta e diversificada, exibindo uma variedade de formas nunca antes vistas em uma substância. Desde 1982, laboratórios têm produzido mais de 100 versões sintéticas desses minerais, formas que eram teoricamente impossíveis, de acordo com as ideias previamente aceitas sobre as leis naturais. Até então, as únicas coisas descobertas eram cristais com padrões rigidamente ordenados e sólidos normais, compostos de átomos dispostos em qualquer ordem. Mas os quase-cristais desafiam as nossas concepções anteriores e nos fazem repensar as nossas compreensões sobre o mundo que nos cerca. A descoberta mais recente envolve o terceiro quase-cristal encontrado pelos pesquisadores. Ele tem uma estrutura única que ainda não foi sintetizada em laboratório. Alumínio, cobre e ferro foram descobertos nos três quase-cristais, fornecendo novas informações sobre como essas substâncias se formam e como a natureza é capaz de criar algo tão singular. Não é apenas a formação dos quase-cristais que fascina os cientistas. Eles também têm estudado os meteoros e os eventos cósmicos que moldam o nosso mundo. Um desses eventos foi a explosão misteriosa que ocorreu na remota floresta siberiana em 1908. Por mais de um século, os pesquisadores ficaram intrigados com a explosão, que destruiu milhões de árvores em questão de segundos, em uma área de quase 800 milhas quadradas. O evento, chamado de Tunguska, não deixou nenhuma cratera, o que levou os cientistas a desacreditar a ideia de que um meteoro causou a explosão. No entanto, uma nova explicação foi proposta. Um grande meteoro de ferro foi lançado em direção à Terra, aproximando-se o suficiente para causar uma enorme onda de choque, mas não impactou o solo e, portanto, não deixou nenhum remanescente de armas de fogo. A sua massa e impulso o impulsionaram ainda mais para o espaço, deixando para trás apenas a memória de uma explosão brilhante e quente que quebrou janelas e derrubou pessoas em uma cidade a mais de 60 quilômetros de distância. Essas descobertas nos mostram que a natureza é muito mais complexa do que pensávamos anteriormente e que ainda temos muito a aprender sobre o universo. As novidades que ela produz são infinitas, desafiando nossas expectativas e nos surpreendendo a cada momento. A natureza, com sua persistência habitual, é capaz de produzir mais novidades do que podemos imaginar. É nessa constante renovação que descobertas inusitadas podem ser reveladas, como é o caso dos cristais de alumínio, cobre e ferro que foram recentemente descobertos. 3 quase-cristais foram encontrados, mas foi o terceiro, com sua estrutura única, que ainda não foi sintetizada em laboratório, que chamou mais atenção.
Falando em meteoros, os cientistas também fizeram novas descobertas sobre um evento que intrigou pesquisadores por mais de um século: a explosão de um meteoro que destruiu milhões de árvores na remota floresta siberiana no início do século XIX. Esse evento catastrófico, conhecido como Tunguska, aplanou mais de 80 milhões de árvores em segundos, em uma área de quase 800 milhas quadradas, ou seja, 2.000 quilômetros quadrados. O mais estranho é que, apesar da explosão, nenhuma cratera ficou para trás, o que desacreditou a teoria de que o culpado era um meteoro que explodiu antes de impactar o solo. Um grupo de pesquisadores propôs uma solução para esse mistério. Segundo eles, um grande meteoro de ferro foi lançado em direção à Terra, se aproximando o suficiente para causar uma enorme onda de choque, mas não chegando a romper sua massa em impulso, o que o empurrou ainda mais para o espaço. Na manhã do dia 30 de junho de 1908, o céu sobre a Sibéria se incendiou tão brilhantemente e quente que testemunhas relataram ter visto o céu se dividir em dois, com toda a parte norte coberta de fogo. De acordo com a NASA, a energia liberada pela explosão foi estimada pelos cientistas como sendo 185 vezes maior que a da bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945. As explicações para a explosão incluíram erupções vulcânicas e acidentes de mineração, mas nenhuma dessas afirmações foi apoiada por evidências físicas. A explicação científica mais amplamente aceita é que um asteroide rochoso ou cometa entrou na atmosfera da Terra e depois se desintegrou com o estrondo de 3 a 6 milhas acima do solo. Para testar essa teoria, os cientistas usaram modelos computacionais para simular o caminho do meteorito. Eles viram objetos com diâmetros de até 200 metros se aproximando da superfície da Terra a 10 ou 15 quilômetros. Os cálculos revelaram que corpos espaciais feitos de rocha e gelo se desintegrariam completamente sob as enormes pressões geradas pela sua passagem através das altitudes troposféricas. Em comparação, o meteoro que explodiu sobre Chelyabinsk na Rússia em fevereiro de 2013 foi descoberto com fragmentos dentro de uma semana, mas se acredita que tenha sido feito de rocha. Era uma noite de verão, com um céu estrelado que brilhava como diamantes incrustados em um manto escuro. Foi então que, de repente, uma testemunha observou algo tão espetacular que não poderia passar despercebido. O céu foi dividido em dois, e toda a parte norte do firmamento foi coberta de fogo, como se a própria natureza estivesse em chamas. A NASA, posteriormente, estimou que a energia liberada pela explosão foi 185 vezes maior do que a bomba atômica que devastou Hiroshima em 1945. As explicações para a explosão foram muitas, desde erupções vulcânicas a acidentes de mineração, mas nada que pudesse ser comprovado cientificamente. Algumas sugestões posteriores, ainda mais especulativas, incluíram a queda de um OVNI ou mesmo um buraco negro. No entanto, a explicação científica mais amplamente aceita foi que um asteroide rochoso ou cometa entrou na atmosfera terrestre e se desintegrou com um estrondo ensurdecedor a 3 a 6 milhas de altitude, aproximadamente 5 a 10 quilômetros acima do solo. A explosão poderia ter espalhado detritos rochosos por toda a região, mas nada foi encontrado em comparação ao meteoro que explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2013. Naquela ocasião, os pesquisadores descobriram fragmentos do meteoro em questão dentro de uma semana. Foi quando os cientistas decidiram adotar uma abordagem diferente. E se o meteoro fosse feito de ferro em vez de rocha? Um meteorito de ferro maciço poderia atravessar a atmosfera terrestre, gerando uma poderosa onda de choque antes de se libertar da atração gravitacional do planeta e escapar sem se fragmentar em muitos pedaços. Para testar essa teoria, os cientistas usaram modelos de computador para traçar os caminhos dos meteoritos. Eles viram objetos de 164 pés, ou 50 metros de diâmetro, até objetos grandes como 200 metros. Acontece que apenas asteroides feitos de ferro com diâmetro superior a 100 metros podem sobreviver sem se racharem em muitos pedaços. O meteoro em questão foi estimado entre 100 e 200 metros de diâmetro, e viajou aproximadamente 72 mil quilômetros por hora através da atmosfera. O ferro derramado por um meteoro viajando a velocidades tão altas teria escapado como gás e plasma oxidado na atmosfera e depois se dispersado no solo, tornando-se quase indistinguível dos óxidos de ferro terrestres. O poder das ondas de choque produzidas por meteoros é impressionante, e no caso do meteoro de Tunguska, o objeto espacial rico em ferro pode ter entrado na atmosfera terrestre em um ângulo muito raso, de aproximadamente 9 a 12 graus tangencialmente à superfície.
Ele então teria passado pela atmosfera produzindo uma onda de choque e retornando para o espaço. E você a que conclusão chegou? Deixe seu comentário. Comentário. Comentário.